Olá, você que nos acompanha pelo YouTube da editora Vozes, o nosso abraço amigo, a nossa saudação fraterna. Eu sou o padre Vanildo de Paiva, mineiro, moro em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, e é uma grande alegria poder estar aqui falando com você por meio desta plataforma digital da editora Vozes, e para tratarmos de um tema bastante interessante, pertinente, que serve para a formação de todo catequista, mas também de todo e qualquer cristão que queira aprofundar mais o sentido dos 7 sacramentos na sua vida, na sua espiritualidade. Estamos neste super mês da catequese, promovido pela editora Vozes, e espero que esta nossa conversa de hoje possa agregar não só mais conhecimentos a você que nos acompanha a respeito dos sacramentos, mas uma espiritualidade mais profunda e também uma visão maior da riqueza que a Igreja nos oferece, para que isto favoreça uma experiência mais profunda dos sacramentos e, a partir dos sacramentos, uma experiência de encontro com a própria pessoa de Jesus Cristo. Juntamente com uma boa equipe que eu coordenei, nós lançamos há pouco tempo, pela Vozes, este livro, Nas Águas da Salvação, Catequese a partir dos ritos sacramentais. Uma proposta de revisitar os 7 sacramentos, não a partir da porta de entrada da teologia, mas a partir dos ritos em si mesmos, da experiência litúrgica e mistagógica dos ritos, para depois encontrar-se com a teologia, com a fundamentação bíblica e chegarmos a uma vivência mais profunda de cada um dos sacramentos em nossa vida. É um material que ajuda na formação do catequista, na formação do sacerdote e de todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, estão envolvidos com a catequese sacramental. Nas Águas da Salvação é a grande provocação que nós, os autores, quisemos trazer para que, a partir desta simbologia, todos pudessem fazer o seu mergulho nesse mistério pascal de Jesus Cristo, que é vivido de maneira tão profunda, tão bonita em cada um dos sacramentos. E ao mergulhar nesse mistério, que cada um pudesse encontrar a vida, a alegria, o amor, enfim, a própria pessoa de Jesus Cristo na vida sacramental. Desde que nós nascemos, nós já somos envolvidos pela graça de Deus através dos sacramentos da Igreja, por meio dos sacramentos da Igreja. Nossas famílias geralmente fazem questão do batismo para os seus filhos, justamente porque estão preocupadas em marcá-los com a graça de Deus e desejam que eles sejam inseridos numa comunidade de fé, onde possam fazer um caminho prolongado de experiências profundas de serem amados e também de amar a seus semelhantes, para assim configurarem a sua identidade cristã de filhos e filhas de Deus. E a partir do batismo, que é esse sacramento de fonte, de origem da vida cristã, todos os outros vão sendo vivenciados ao longo da caminhada, em momentos tão especiais que cada cristão vive,
podendo ele beber desta água boa, desta água viva, e mergulhar neste rio que conduz até a plenitude do reino de Deus. Então, nós usamos desta metáfora para que ela fosse sugestiva e pudesse provocar cada leitor, cada um que procura o livro, que lê o livro, a também percorrer um caminho de nutrir-se desta água boa que os sacramentos podem oferecer. O nosso livro, Nas Águas da Salvação, ele trabalha, primeiramente, a questão do batismo como este sacramento inicial e que, ao mesmo tempo, é base e condição para a vivência dos demais sacramentos. E depois ele faz um processo interessante de ir colocando o leitor em cada um dos 7 sacramentos da Igreja, de uma maneira criativa, de uma maneira vivencial, de uma maneira que provoque a experiência e não somente o conhecimento a respeito da teologia, a respeito da catequese. E assim, cada um dos sacramentos vai sendo apresentado a seu tempo para que fortaleça e ajude o leitor nessa sua trajetória. Nós podemos dizer, de modo geral, que a nossa vida é sempre marcada por sinais significativos que vão sendo guardados por nós com muito carinho ao longo da vida. Eu desafio você que me escuta, se você não tem um símbolo, um objeto, algum sinal interessante guardado em sua casa, que recorde a você relações, laços de amizade, momentos de dor ou momentos de alegria que você já viveu. Às vezes uma cartinha, às vezes um presente que ganhou de um amigo, às vezes um objeto que uma pessoa muito querida usava e confiou a você e deu a você de presente, uma recordação de um momento forte da sua vida que você protege, guarda num lugar especial e de vez em quando contempla esse objeto, fazendo a memória daquele fato que ele significa, ou trazendo de volta ao coração as pessoas significativas que são representadas por aquele objeto que você guarda com tanto carinho. Às vezes é uma boneca bem surradinha, um carrinho até quebrado, não é? Uma corrente de prata, um violão faltando uma corda, um bordado, enfim, são coisas carregadas de mistério, carregadas de sentido, né? Que você, até de olhos fechados, é capaz de ver, é capaz de experimentar e fazer uma memória ou poder reviver acontecimentos que marcaram a sua vida. De modo geral, nós falamos que também essas coisas são sacramentais, porque há uma sacramentalidade na vida. Tudo aquilo que de alguma maneira evoca, provoca ou convoca-nos, com certeza tem um poder sacramental, já que sacramento nós entendemos como um sinal, algo concreto que nós tocamos, que nós experimentamos e que nos fazem viajar, nos transportam para sentidos invisíveis ou longínquos, distantes de nós, que se fazem presentes e nos tocam profundamente
naquele momento em que estamos em contato com determinado sinal, não é? Assim, a nossa vida, ela é continuamente marcada por essas coisas tão especiais que vão fazendo parte da nossa história, não é? Quando falamos de sacramento, na vida da igreja, nós transportamos essa experiência antropológica e natural, simbólica de cada dia, para o ambiente e para a vivência da fé. A igreja também nos propõe um conjunto de sinais sagrados com o intuito de nos provocar a experiência do encontro com Jesus Cristo. Por isso, nós podemos dizer que Jesus é o maior dos sacramentos, é o sacramento por excelência. O próprio Jesus disse: quem me vê, vê o Pai, lá no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 9. E, de fato, aquele homem nazareno que trabalhou com mãos humanas, que pensou com inteligência humana, que agiu com vontade humana, que amou com o coração humano, como nos lembra a Gaudium et Spes, ao encarnar-se, ele assumiu a nossa história na sua materialidade também. E veio ser para nós, para o ser humano, um caminho que conduz ao Pai, que leva à experiência do Pai. Ter o encontro com Jesus Cristo é estar diante do próprio Deus, porque ele é Deus que assume a história humana, a natureza humana, né? Pela encarnação, o Cristo entrou na nossa história como um sinal sacramento. E tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele representou, de alguma maneira conduzia as pessoas à experiência de Deus. Desde o seu nascimento até a sua ascensão, por meio das suas palavras, por meio dos seus gestos, de suas ações, Jesus foi conduzindo as pessoas até Deus. Desse modo, a multidão, as mulheres, as crianças, os jovens, os adultos, os doentes, os pecadores, os pobres, os marginalizados, ao encontrá-lo, encontravam o rosto amoroso do Pai. Experimentavam Jesus Cristo como a misericórdia do Pai, como nos lembra carinhosamente o Papa Francisco, né? É Deus que acaricia, que liberta, que cura, que resgata, que salva, que transforma a vida do ser humano por meio da sua ação salvífica. Com a sua morte e ressurreição, Jesus visibilizou de modo pleno o amor do Pai, que não poupou o seu próprio Filho e o entregou por nós. Ressuscitado e glorificado, ele é o sacramento por excelência, o sacramento original, fontal, né, de fonte, que continua pelo seu Espírito sua presença através da Igreja, que é sacramento de Cristo no mundo. Então percebam esta lógica. Jesus é o sacramento do Pai, porque quem está com Jesus está com o próprio Deus. A Igreja está no mundo como continuadora da missão de Jesus, da obra de Jesus. Ela dá visibilidade à humanidade desta presença amorosa de Deus. Portanto, a Igreja, como diziam os santos padres, se parece com a lua, não é? Não tem luz própria, mas é luminosa, é iluminada porque reflete a luz do sol, que é Jesus Cristo. Esse é um ensinamento que está no Catecismo da Igreja Católica, no número 748.
Então, olhar para a luz que emana da igreja é, de alguma maneira, ver o reflexo do próprio Deus através da igreja. E de que maneira a igreja nos comunica esta luz? De muitos modos. Não somente pela liturgia, não somente pelos sacramentos, mas com certeza de modo especial pelos 7 sacramentos. Então, os 7 sacramentos, eles vão proporcionando às pessoas que celebram com fé estar em contato com Jesus Cristo, fazer uma experiência profunda da graça de Deus, não apenas recordar-se de Deus, mas encontrar-se com Deus, modificar as suas vidas, serem iluminadas por esta luz que brota dos 7 sacramentos, né? E por que 7? Alguém poderia perguntar. Poderiam ser 10, ser 5? De fato, ao longo da história da igreja, esse número já variou muitas vezes. Mas a igreja acabou fechando com 7 sacramentos, pelo significado do número 7, que é o número da totalidade, da plenitude, né, de toda a abundância desta graça, desse amor de Deus vivo. Celebrar cada um dos sacramentos é encontrar-se com o Cristo, que manifesta essa gratuidade de Deus e que interpela o ser humano a acolhê-lo, bem como a participar ativamente desta aliança de amor em cada situação existencial, no batismo, na crisma, que corresponde ao tempo de uma maturidade e de uma possibilidade maior de dar um testemunho efetivo da fé no meio do mundo, na experiência eucarística que alimenta, que nutre, que sustenta-nos ao longo da caminhada, na experiência e na vivência do serviço aos demais, seja através do matrimônio, seja através do sacramento da ordem, que é um sacramento que leva uma preocupação em salvar os outros, em ajudar os outros a encontrar a salvação. E também nos momentos delicados que nós vivemos com os sacramentos de cura, como o sacramento da unção dos enfermos e o sacramento da reconciliação, não é? Então, cada encontro sacramental alimenta, fortalece a fé, faz com que sigamos o caminho de Jesus com alegria, com consciência, com decisão, vivendo na vida de comunidade, fazendo frutificar a nossa fé, servindo a todos com alegria, especialmente servindo os mais vulneráveis, os mais necessitados. A riqueza dos sacramentos da igreja está aí, em nos possibilitar, por meio desses sinais que tocamos, que experimentamos de modo concreto, encontrar um sentido maior, ou diria, o grande sentido da nossa vida, que é o próprio Cristo e o seu amor. Eu dizia no começo que assim como nós temos nossos símbolos, nossos sinais, nossos objetos que recordam pessoas e situações tão significativas, a igreja também nos disponibiliza a experiência dos sinais para chegar a Jesus Cristo e, de fato, experienciarmos a sua presença libertadora, curativa em nossa vida. Fazemos isso pela água, pelo óleo, por meio do pão, do vinho, das alianças, da vela e tantos outros sinais que acompanham os sacramentos e que nos possibilitam encontrar Deus, fazer a experiência de Deus na nossa própria existência. Então, quem tiver, né, a disponibilidade e o desejo de conhecer melhor esta obra nas águas da salvação, com certeza vai mergulhar em cada um dos capítulos, em cada um dos 7 sacramentos, e justamente fazer esse encontro aprofundado, mistagógico, orante, bíblico, celebrativo com
esta riqueza maravilhosa da igreja e, em última análise, com o próprio Jesus Cristo, que se faz concreto em cada uma dessas celebrações. Eu deixo aqui a você o meu abraço, o desejo de que, ao mergulhar nas águas da salvação, você possa também aurir toda a riqueza, toda a profundidade, toda a beleza dos sacramentos e assim encontrar um bom sustento para a sua vida espiritual, para a sua vida cristã e para o seu testemunho de cristão. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade. A bênção e a paz estejam com você. Um abraço.